Shalom a todos, sejam bem-vindos à terceira parte do Shiur, o Código Agar. E eu gostaria de retornar ao capítulo 25 de Bereshit, Gênesis, verso 1, pois aqui tem um mistério que eu ainda não explorei com vocês. De fato, é dito que assim está em português, na Bíblia é traduzido em português, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. De fato, mesmo em português, se você tiver o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui, dá para entender. Mas a tradução correta do hebraico seria então, novamente, Abraham tomou uma esposa e o seu nome era Queturá. Bom, aqui fica evidente a palavra novamente, pois de fato ele tomou por esposa alguém com quem ele já havia se relacionado antes. E esta mulher, a qual o texto se refere, é Agar. E aqui também há um outro mistério, pois a palavra Agar significa nada mais, nada menos do que estrangeira ou estranha. Na verdade, a tradução mais correta é estranha. É o feminino de ger, da palavra ger em hebraico, que significa estrangeiro. E de fato ela era chamada de Hagar, ou seja, né, o artigo, a estranha, a estrangeira, pois de fato ela era oriunda do Egito, filha do faraó do Egito, que foi dada, por assim dizer, foi entregue como serva a Abraão, pois o faraó do Egito queria que a sua descendência se misturasse com a descendência do grande profeta Abrão na época, pois não tinha seu nome sido mudado pelo Eterno, bendito seja seu nome. E de fato ela era estranha. A gente viu isso durante o Shiur. Estranha no sentido de que sua conexão espiritual, por mais que ela tivesse estudado com a nossa matriarca Sara e com o nosso patriarca Abraão, ela não se adaptou muito bem, ela não alcançou grandes níveis espirituais naquele momento. E é por isso que o texto aqui em Bereshit, Gênesis 25, verso 1, diz que Abraão tomou outra mulher. Como eu já falei, era a mesma mulher, no sentido de a mesma pessoa em aparência, mas agora uma mulher que estava elevada. E de fato a gente vê isso porque o seu nome agora é revelado e diz, e o seu nome era Ketura. Ketura significa conexão, significa que finalmente ela conseguiu fazer conexão com o espiritual, com os ensinamentos mais elevados, e agora não era mais considerada uma estranha, por assim dizer. De fato, eu acredito que se esta conexão tivesse sido alcançada anteriormente, a relação entre nossa matriarca Sara e Ketura teria se dado num nível muito mais elevado e possivelmente muito do que aconteceu não teria acontecido e principalmente daquela forma abrupta, severa de ser expulsa com o filho de aproximadamente 14 anos para um deserto com simplesmente uma jarra de água e um punhado de pão. E aqui também nós vemos a importância do nome, né? Agar, que representa aí, no caso, a estrangeira, a estranha, né? É dito por nossos sábios que quando ela foi expulsa com o seu filho, pois este zombava de Isaque e também de Sara, não demonstrando respeito nem consideração devida, Agar ela retorna para o Egito
para o seu pai, o faraó, e ela não só isso, mas ela seguiu após os ídolos de seu pai, o faraó. E é dito que após muitos anos ela se arrependeu e foi associada com boas ações. Ela começou a fazer o que era bom, o que era justo, lembrando dos ensinamentos de nosso patriarca Abraão. Por esta razão, o seu nome foi mudado, mudado aqui no sentido de revelado. Aqui estou falando espiritualmente. De fato, o seu nome era Ketura, né? Mas ele não havia sido revelado na Torá, muito pelo contrário, era chamada de Agar, a estranha, e aqui de fato a essência dele se manifesta, por assim dizer, a essência se ativa. De fato, cada pessoa, ao receber um nome, ela recebe uma essência, aquilo que está nela, embora ainda não manifesto, embora ainda não ativo, e isto se manifestará e se ativará no período correto. E é interessante notar que ela consegue ativar essa essência. Infelizmente, nem todos os seres humanos conseguem, no período de sua vida, ativar totalmente a essência de seu nome. E ela conseguiu nesse período. De fato, como eu também já mencionei em outros shiurim, que o nome ele é muito importante porque ele carrega em si uma essência muito importante. E este nome é revelado aos pais, principalmente ao homem, só que é necessário uma conexão espiritual com os céus, com o Shammai, pois para receber de fato a essência que aquela pessoa precisa, que vai auxiliá-lo, por assim dizer, durante a sua trajetória, né, nesta vida. Só que acontece que muitos pais não conseguem essa conexão espiritual, de fato passam os 9 meses procurando nomes para a criança. Não estou dizendo que isto é ruim. Eu estou dizendo que quando você tem uma conexão espiritual, um daqueles nomes vai lhe saltar os olhos, vai parecer atraente, vai parecer que está realmente destinado para a criança. Só que muitos pais não têm essa conexão. De fato, totalmente desprovido da conexão, e acabam inventando nomes, acabam juntando um nome com outro, e isto altera totalmente a essência, a energia, a vitalidade que estava associado com aquele nome, e talvez a pessoa, muito provavelmente, terá muitas dificuldades durante a sua vida, porque a essência, a força que ela teria oriunda do nome dela, que deveria ter sido dado a ela, o nome espiritual, não se manifesta no plano físico. E a partir do momento que não se manifesta no plano físico, você não tem como extrair a ajuda necessária para seguir a jornada desta vida. E é por isso que muitas pessoas às vezes sentem que falta a energia, a força, a determinação necessária para cumprir certas coisas na vida, porque o nome está alterado, está errado, não traduz essa essência divina que deveria ter. É por isso que muitas vezes, quando alguém procura um numerólogo, um cabalista, ele faz a análise do nome e às vezes adiciona ou retira alguma letra, modifica o nome em casos mais excepcionais, mais necessários, e para que a pessoa tenha essa conexão de volta e consiga realizar com maior facilidade, de forma mais satisfatória, a sua missão nesta vida. E por essa razão que o nome de Agar ele foi alterado aqui no texto, né? E de fato ele foi mudado para Keturá, que faz alusão às suas boas ações, pois Keturá significa conectada. Então é neste momento que nosso pai Abraão ele envia e tomou-a novamente como esposa. Desse modo, entende-se que mudar o nome expia as transgressões, porque o seu nome ele foi alterado para Keturá após ela ter expiado os seus pecados. Também é importante a gente falar que após o nascimento de Isaac,
Ismael ele sentiu-se muito rejeitado e zombava muito de seu irmão menor. A serva também passou a se sentir ameaçada e a tratar Sara de maneira muito rude. Assim, Sara acabou pedindo ao marido para exilá-los. E aqui a gente vê novamente que, de fato, a conexão ao nível dela, na época ainda chamada de Agar, era um nível muito baixo, pois uma pessoa que está debaixo do poder, do controle de outra pessoa, deveria se preocupar em dar honra, em reconhecer o seu estado espiritual, se submeter, como foi a orientação do Malar, do anjo que se revelou a ela no deserto, que disse expressamente: Volta à tua senhora e te submete. Mas não, ao contrário, ela passa a agir de forma rude, de forma a desprezar a sua senhora, e de fato o texto diz isso, que Sara viu que era desprezada aos seus olhos. E não só isso, mas de certa forma, de forma muito implícita, na verdade, passa a desafiá-la, pois os demais servos e servas também que aprendiam os homens com nosso pai Abraão e as mulheres com a nossa matriarca Sara, passaram a ser ensinadas por Ketura, que na época se chamava Agar. E Sara viu esse desrespeito, pois as pessoas claramente estavam agora se dirigindo a ela, perguntando o que deveria ser feito a ela e não mais a Sara. De forma total, clara e evidente, um desrespeito total. Abraão então despediu a Agar e a Ismael com muitas lágrimas nos olhos, e então exilou os dois para o Egito, que era a terra de Agar, dando-lhes provisões para a viagem. E de fato a gente vê no texto da Torá que ele consulta o Eterno a respeito daquilo, pois, como o texto menciona, aquilo lhe pareceu mal aos seus olhos. De fato abandonar uma criança ainda pequena com sua mãe, ainda mais numa jornada tão difícil pelo deserto. Mas o Eterno bendito seja o seu nome, diz ao nosso pai Abraão: aquilo que Sara, tua mulher, te disse, faze, pois esta é a minha vontade. E como eu mencionei antes, Agar em hebraico significa estranha, e de fato, apesar de terem se juntado para ter um filho, ou seja, Agar e nosso pai Abraão, eles eram estranhos um ao outro e por isso precisavam, ou melhor, precisaram se separar. No caminho, enquanto Agar e Ismael cruzavam o deserto, as provisões acabaram. Possivelmente a falta de experiência dela em administrar, em racionar a água e a comida, tenha levado a isto, ou talvez um propósito maior do Eterno, como de fato se seguiu. E Agar, chorando muito e com medo de assistir à morte do filho, se afastou dali. A Torá relata então o aparecimento de um anjo que disse a ela que o menino seria o guia de uma importante nação. Quando ela abriu os olhos, deparou-se com uma fonte de água bem à sua frente. O menino Ismael sobreviveu e dele descendeu a civilização árabe. E aqui é importante a gente notar que o grande milagre por trás deste episódio não se refere à fonte, mas sim à visão da fonte. O texto não menciona que Deus a tenha construído naquele momento. Ela apenas se conectou com uma consciência superior, com o mundo dos 100%, e assim pôde ver o que já estava disponível. De fato, a gente vê que já nessa jornada, em alguns momentos, o seu nome, o verdadeiro nome, né, Keturah, que significa conexão, em alguns momentos na sua vida ela conseguiu de fato fazer boas conexões com o espiritual.
E assim também é o nosso nome, a nossa essência. Enquanto a gente não desperta ele 100%, essas conexões elas podem ou não acontecer durante a nossa trajetória de vida, dependendo da conexão que a gente faz ou não, do nível espiritual, se a gente estuda, se a gente se eleva, se a gente busca de fato o espiritual. Lembrando que religiosidade nada tem a ver com espiritualidade. Inclusive, para nós judeus, eu costumo sempre dizer que não existe pior mal no mundo do que um judeu religioso. A religião é algo que não foi entregue pelo Eterno, é invenção puramente dos homens, e muito pelo contrário, ela não conecta você com a espiritualidade, ela te desconecta dela. Os anos se passaram e Isaac cresceu, os dias se repetiam, iguais, mas Abraão era um homem especial, um autêntico místico, e para pessoas assim não pode haver repetição. Estas precisam estar sempre superando obstáculos e transformando a si próprias. Ele ouve então uma voz, a mesma voz que lhe indicara que teria o filho tão desejado e também tão impossível em sua vida. A mesma voz agora lhe pedia o sacrifício deste filho, era uma prova de uma total entrega à sua certeza da completa autoanulação. E a gente conhece a história que se segue, ele vai e oferta o seu filho em sacrifício, embora não chegue a sacrificá-lo. Isto está, eu explanei de melhor maneira no Shior Avodá Zará, né, a idolatria. Não lembro bem se na parte um ou na parte 2 eu dei a explicação de por que foi exigido de nosso patriarca Abraão o sacrifício de seu filho, embora não se concretizasse, não fosse este o objetivo, e está lá. É só vocês darem uma olhada nesse shiur e vocês vão encontrar esta explicação. E de fato eu revelei um mistério ali, né? Que o anjo diz: Não faças mal ao teu filho, pois agora sei que tu temes a Deus. De fato, aquele sacrifício não era para o eterno, bendito seja, mas para aquele anjo, e também dei uma explicação do que significa anjo. As pessoas precisam abandonar a visão de que anjo é um ser parecido com homem, sendo que tem asas, e de fato não era o caso. Anjo pode ser até uma pessoa, pois a raiz da palavra em hebraico, malar, significa mensageiro. E após isto, após alguns anos, após este evento, pois nossa matriarca Sara faleceu quando Isaac tinha 37 anos, aos 40 anos ele se casa com Rebeca, e a Torá, após isso, não diz quanto tempo Abraão demorou para voltar a ter relações com Quetura, né? Até então conhecida como Agar, mas deixa codificado justamente nesse texto que ele tomou novamente, né? A tradução correta é então novamente Abraão tomou uma esposa e o seu nome era Queturá. A tradução correta é novamente. Se bem como eu falei, mesmo na tradução em português, que diz e Abraão tomou outra mulher, né? Se você tem um conhecimento a respeito disso, dá para entender também. Obviamente que se não tem, vai pensar que ele está se referindo a Sara como a primeira esposa e ele voltou a casar novamente, a ter uma outra mulher. E é verdadeiro, pois a Torá ela tem várias faces de interpretação, são 4 níveis de interpretação, fora as é, 70 faces da interpretação da Torá, e tudo isto está contido nessa frase. De fato, Sara era a primeira esposa do nosso pai Abraão, e também ele volta a tomar uma segunda mulher que já havia sido esposa dele, conhecida como Agar, e agora de fato revelado o seu nome, pois ela havia atingido a essência máxima, feito a conexão com seu verdadeiro nome, sendo chamada assim de Keturá, que
que significa conexão em hebraico.